Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Essa vitória 3-1 para cima do Juventude, que mantém vivo aí mantém vivo o sonho do tri consecutivo para o Flamengo, né, capitão? Não, é isso, Edu. São jogadores que têm muito potencial, né? Não é à toa que estavam jogando no futebol europeu e que vieram para compor um elenco que já era muito forte, né? Então, o Flamengo, esse movimento da diretoria do Flamengo foi realmente pensando em convocações, em lesões de jogadores importantes, né? Por isso que o Flamengo foi ao mercado e trouxe, né? Conseguiu montar um elenco tão qualificado e em alguns momentos o Renato exalta isso, né? Eu queria chamar a atenção para a entrevista do Renato por isso, porque o Renato, quando vence, ele exalta muito o grupo e faz muito bem. Quando perde, ele acaba pontuando algumas coisas, né? A gente perdeu ou empatou porque os jogadores nossos estão convocados, alguns jogadores estão lesionados. Eu acho que o Flamengo tem um grupo muito forte e o Renato tá usando na maioria dos jogos muito bem esses jogadores e esses caras estão entregando também. Então, assim, uma bela atuação do Andrés, né, durante quase todo o jogo, um jogador que foi, na minha opinião, o melhor jogador em campo, que conseguiu armar o Flamengo em muitos momentos, que na bola parada já mostrou um diferencial muito grande. O Renato faz muito bem em colocar, e é uma verdade, o Flamengo, quando fica muito tempo sem fazer gols de falta, ele dá segurança para o marcador, que muitas vezes é melhor você fazer a falta, né? Então é melhor você parar um Gabigol, mesmo que seja na entrada da área, ou parar uma jogada do Bruno Henrique, do Michael, porque o Flamengo não tinha uma sequência de gols, né, dessa posição. Então dá uma segurança para o marcador, e eu fui marcador a minha vida toda, de que talvez seja melhor fazer uma falta ali próxima da área do que deixar esses caras entrando tabelando. E agora, com o jogo de hoje, o Flamengo cria uma outra possibilidade, né? Então o Renato fala muito bem. Agora, a gente tem a qualidade na velocidade, na técnica dos nossos atacantes, e a gente vai preocupar os defensores adversários, porque se pensarem em fazer uma falta, a gente tem jogadores como o Andrés e o Arrascaeta para baterem em gol e com grande chance de fazer o gol também. Então é uma movimentação interessante que o Flamengo faz e que abre essa opção também com a batida de falta do Andrés. E o Kennedy é isso, né? Um jogador de muita força. O Renato pontuou, né, que ele tinha algumas reclamações, que de repente não é um jogador que ainda não consegue jogar o jogo todo, mas o que ele fez no primeiro tempo é algo que chama a atenção e que mostra que foi um bom investimento, né? Na ausência de jogadores importantes, o Kennedy pode dar conta do recado. Então eu acho que isso mostra o que é o Flamengo, os investimentos que foram feitos no Flamengo. O Flamengo era um time, né? Em muitos momentos de 11 jogadores, 12 talvez, e aí tinha muita reclamação. O Flamengo é muito forte como time, como 11, mas quando você tem que abrir o elenco, você não tem qualidade. O Flamengo foi buscar no mercado jogadores importantes em quase todas as posições, e agora é um time que, mesmo com desfalques, convocação ou lesões, continua sendo um time muito forte, como o Renato colocou. Falta um pouco de entrosamento, né? Esses jogadores pedem minutagem de jogo, você treinar não é a mesma coisa que jogar, mas qualidade técnica esses caras têm e muita. Ô, capitão, rapidinho, porque a gente vai pro Maracanã ao vivo com a nossa repórter Cris Múcio. Eu queria que você falasse sobre a declaração do Renato, que foi uma atuação de gala no primeiro tempo, e ele confessou que disse isso para os jogadores. Primeiro, se foi mesmo, se você concorda, e se isso pode ter causado aí uma puxada no freio de mão no time no segundo tempo. Então, Edu, ele fala assim, eu não devia nem falar isso para vocês, né? Ele começa essa declaração, essa pontuação, falando isso. Eu não deveria nem falar para vocês isso, mas falei para o meu grupo que foi uma atuação de gala. Foi uma bela atuação. Quando você espera que o Flamengo perca a qualidade técnica na ausência de alguns atletas, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. As movimentações do Kennedy, do Pedro, do Michael mesmo, né, com assistência para o gol do Pedro, o Andrés ali, o Thiago Maia nas movimentações do meio de campo. Então, acho
acho que foi acima do que o Renato esperava e acima do que o torcedor esperava desse time. É lógico que o torcedor do Flamengo vai ao Maracanã, sabendo que vai enfrentar o Juventude, com todo, né, o respeito, mas é um time inferior tecnicamente, então o torcedor imagina que o Flamengo vai vencer. Mas o que o Flamengo apresentou no primeiro tempo foi uma atuação muito bacana. Foi parecida, não vou falar que foi igual, mas foi parecida com aquilo que a gente está um pouco acostumado a ver do quarteto, né? Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Não chega a tanto, mas foi uma atuação no primeiro tempo parecida. Com relação, se o Renato pontuou isso no intervalo, eu acho que você pode ver por dois lados, né? Ou assim, os jogadores continuam com essas movimentações, né? Então assim, é um elogio do nosso comandante, então vamos continuar no mesmo ritmo, ou talvez você abaixe um pouco a guarda, você já tem um resultado feito, e aí você tira um pouquinho o pé no segundo tempo, principalmente no início do segundo tempo. Eu acho que foi isso. Eu acho que o Flamengo, os próprios jogadores, com o resultado feito, você acaba tirando um pouquinho o pé, você volta um pouquinho as suas linhas, você joga um pouquinho, uma forma um pouco diferente, até pela qualidade do adversário. O Flamengo, como foi pontuado pelo Cuca, pelo Renato também, são jogos em sequência, o treinador sabe disso e os jogadores também, e aí o Renato percebeu que o ritmo caiu, fez algumas mudanças na equipe que não surtiram muito efeito, porque os jogadores que entraram, eles precisam um pouco mais de entrosamento realmente com os jogadores que estão mais acostumados a jogar, mas o placar já estava feito. É isso! Olha, vamos fazer o seguinte, intervalo rápido, 30 segundos, olha o Fábio Luciano na tela, mas vamos substituí-lo, porque a gente vai agora ao vivo para o Maracanã, como prometido. Cris Mussi com as informações. Eu quero saber do Pedro, Cris. Alguma notícia do Flamengo em relação ao atacante? Boa noite. Boa noite, Edu, Léo, Fábio, todos que nos acompanham aqui no Sport Center. Pois é, né? Que jogador importantíssimo para o Flamengo, né? Sempre presente aí quando é substituído. E uma honra para mim aqui também substituir nesse telão o Fábio Luciano, né? O jogador recebeu uma pancada, né, no joelho durante o segundo tempo ali. A gente percebeu ele já reclamando na hora que foi pegar numa bola. Enfim, provavelmente a substituição foi até a pedido dele mesmo. O Flamengo soltou essa notícia pelo Twitter, né? Confirmando que, enfim, não tem ainda detalhes sobre se é uma lesão, se deixa ele fora ainda para o jogo contra o Cuiabá. Lembrando que o Flamengo também tem aí a maratona da Copa do Brasil e o jogo contra o Fluminense até chegar lá nesse confronto direto com o Atlético Mineiro, que mais uma vez hoje, né, manteve esse distanciamento. Se por um lado o Urubu fez 3-1, o Galo manteve o 3-1 lá de virada, então permanece aí esses 11 pontos de diferença entre as duas equipes. Agora, como o Fábio estava destacando, né, que o Renato Gaúcho falou na coletiva, uma atuação de gala, realmente para quem estava aqui no Maracanã, os 6.812 torcedores que vieram aqui pagar ingresso, fizeram teste, passaram por toda essa burocracia, né, de protocolo de Covid, enfim, em relação à carteira de vacinação, com certeza não saíram arrependidos e certamente mais convencidos com esse quarteto B, vamos dizer assim, como ele estava dizendo aí. Lembrou um pouco esse time do Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, mas agora a gente está vendo até as luzes do Maracanã acendendo aqui pra gente, já estava tudo apagado, então realmente foi uma atuação bem convincente e, por outro lado, muito interessante, né, porque como ele estava destacando, o Michael dando assistência para o Pedro fazendo assistência para o Kennedy no seu primeiro jogo como titular, né? Estava muito na dúvida se era ele, Rodinei ou Lázaro que entrava para essa vaga, então ele entrar realmente, marcar um gol, mostra, enfim, a confiança, e a gente percebeu, assim, inclusive, dá para ver daqui, né, quando a gente está no estádio, como a gente não acompanha durante essa fase agora da pandemia os treinamentos das equipes, né, a gente viu assim como o grupo é muito unido, né, então o Kennedy fez gol, todo mundo veio aqui no banco abraçar, e o Andrés Pereira realmente assim deixou o torcedor flamenguista, vamos dizer, emocionado hoje, né. Eu vi aqui do lado da tribuna de imprensa, tinha uns torcedores mais antigos, né, o pessoal aí que provavelmente viu o Mundial com o Zico, lembrando, né, do momento, dos grandes momentos que o Zico batia falta, então assim, foi um momento bem espetacular aqui para o torcedor, esse gol de falta do Andrés Pereira, que marca o seu segundo gol pela equipe, né, mostra, enfim, a sua versatilidade, e logo no final ainda teve mais 2 bolas na trave, então ficou aquele gostinho de quero mais. E só um dado interessante, né, para o torcedor,
Eu vou até ler aqui porque eu não vou lembrar tudo de cabeça. O Flamengo foi campeão, levou 2 brasileiros, né, 2 Supercopas, 1 Libertadores, 1 Recopa, 3 Cariocas, 1 Taça Rio e 1 Florida Cup sem marcar um gol de falta. Foram 1.221 dias e 235 jogos que marcaram, enfim, desde o gol do Diego contra o Paraná lá em 2018 e o gol do Andrés Pereira hoje aqui no Flamengo. Então, hoje, com certeza, esse time B com a atuação de gala do Flamengo deixa aí o torcedor mais tranquilo para esses desfalques. Lembrando que o Flamengo pode ser desfalcado mais uma vez na data FIFA, lá no dia 11 e 16 de novembro, aí, faltando quase 10 dias para a final da Libertadores. Edu. Muito obrigado, Cris Múcio. Obrigado também a rapaziada no Maracanã que estava assistindo o Sport Center, né? Que viu, vamos botar uma luz ali. Boa. Porque o fã de esporte tava falando, será que ela tá no Maracanã? Tá, né? Acendeu a luz, tá aí a prova. O pessoal do Maracanã gosta da gente, viu, Cris? A gente sabe, a gente já fez um programa inteiro no Maracanã como estúdio. Obrigado, Cris. Beijão. Até a próxima. E o que a Cris estava falando, Léo, é isso. Aumenta o leque de opções para o Renato, né? Tem a confiança do Andrés para bater falta, tem o Kennedy também, que foi uma válvula importante pelo lado direito. Ou seja, o Flamengo está vivo na briga pelo título 11 pontos atrás. Não é aquele cenário que seria se o Atlético não tivesse vencido hoje, que o Flamengo só dependeria de si, mas está na briga ainda porque tem 2 jogos a menos. Sim, e a final da Libertadores ela é no fim de novembro, né? Então, é claro que ela mexe com o imaginário, mexe com a cabeça, mas fisicamente dá para você gerir bem esse momento aqui e até pela força do elenco. E até quando os titulares voltarem, o Renato ele vai fazer isso, né? Em algum momento, algum dos titulares pode começar no banco, algum dos jogadores pode ter a confiança para começar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai dosar as forças, sabendo que ele pode fazer isso em alguns momentos sem perder qualidade técnica. E a própria questão do Andrés, né? Um jogador que no primeiro momento se questionou, por que não entra com o Thiago Maia, adianta o Andrés, e o Renato falou, mas ele se vê mais como um segundo volante e tal, mas hoje ele jogou mais à frente e jogou muito bem. Então é uma possibilidade que ele tem também. E ter o Kennedy do lado direito é diferente quando ele tem o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é mais um meia que joga pelo lado. O Kennedy é um cara que vai fazer mais uma diagonal, vai procurar mais a área, vai aparecer para definir como fez hoje. Mais um jogo em que o Michael confirma o crescimento, né? E, aliás, talvez de todos os jogadores do elenco do Flamengo, nenhum tenha se beneficiado tanto quanto o Michael, né? Em termos de ganhar confiança, de ter a coragem de ir para cima, de buscar o jogo, de criar situações. E ele hoje tá muito bem, né? O torcedor não tinha muita paciência com ele, mas hoje é um cara que está plenamente integrado ao time, ao grupo e é super importante quando entra. Então, acho que é fundamental ter o elenco. Vamos ver a situação do Pedro agora, né? Esperar as notícias sobre ele, mas eu acho também um atacante fantástico, né? Até no momento em que a seleção brasileira não tem esse 9 indiscutível, talvez essa concorrência dele com o Gabigol interna possa até ser uma concorrência lá na seleção em algum momento, mas eu acho um jogador fantástico, não só como definidor, mas também como construtor de jogadas. A assistência que ele dá pro primeiro gol, o gol do Kennedy, é espetacular. E é isso, muito amigo rubro-negro falando, puxa, agora como vai ser sem o quarteto, o Flamengo vai se dar mal. Venceu o Fortaleza lá no Ceará por 3-0. Agora vence com facilidade por 3-1 o Juventude. Vai bem na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como está essa briga? São computados até os jogos das 7 da noite de hoje. Então o Atlético tem 56 pontos, o Flamengo 45, mas 2 jogos a menos. E o